O deputado Marcel Van Hatten, da tribuna da Câmara, falou sobre o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo PTB para reconhecer a vedação à reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Segundo o deputado, o placar apertado revelou o que chamou de um show de horrores. Ele afirmou: show de horrores porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente. E, de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento de seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. O deputado afirmou que não cabe ao Poder Judiciário servir de atalho para alcançar pretensões que não se consegue obter pelos meios adequados. Assista. Caros colegas parlamentares, não há como vir a esta tribuna no dia de hoje sem fazer menção ao show de horrores que se observou no último fim de semana, desencadeado por um voto que afrontou a Constituição da República Federativa do Brasil, dada pelo relator, ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, e acompanhado por outros 4 ministros, dando ao senador Davi Alcolumbre a possibilidade que lhe era flagrantemente negada pela Constituição de concorrer à sua própria reeleição. Além desses 5 votos, 4 deles também deram a Rodrigo Maia a possibilidade, repito, de afrontar a Constituição da República Federativa do Brasil, concorrendo a uma reeleição ao cargo de presidente da Câmara dos Deputados. Um show de horrores, senhor presidente, porque a afronta feita ao claro texto constitucional, de um lado, revelou conchavos políticos feitos por aqueles que precisam julgar imparcialmente, e de outro lado, vimos aqueles que se dobram à pressão popular para mudar o encaminhamento dos seus votos. Pelo menos é isso que os jornalistas têm passado pelas notícias de bastidores. Espero, inclusive, que não sejam verídicas em relação aos 6 que mantiveram a integridade do texto constitucional. Mas é triste desconfiar que a pressão popular foi a única capaz de fazer com que se mantivesse o sagrado texto constitucional íntegro. Digo sagrado porque, em um Estado de Direito, é a Constituição e aquilo que nela está escrito que precisa prevalecer sobre as vontades dos homens. Estamos numa terra em que as leis devem ser respeitadas e não descumpridas, ainda mais pela Suprema Corte. Disse o ministro Luiz Fux, depois dos votos de Gilmar Mendes, de Toffoli, de Lewandowski, de Alexandre de Moraes e de Cássio Nunes, que convenientemente talvez votou apenas a favor de uma das reeleições e não da outra, de acordo mais uma vez com aquilo que os bastidores têm revelado, seria a vontade do próprio Palácio do Planalto, de quem emanou a indicação de Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Após esses 5 votos, disse Luiz Fux, presidente do Supremo, deixando claro que a norma constitucional é plana e que, portanto, verbis, não há como se concluir pela possibilidade de recondução em eleições que ocorram no âmbito da mesma legislatura sem que se negue vigência ao texto constitucional, concluiu o presidente do Supremo. Com efeito, não compete ao Poder Judiciário funcionar como atalho para a obtenção facilitada de providências perfeitamente alcançáveis no bojo do processo político democrático, ainda mais quando, para tal mister, pretende-se desprestigiar a regra constitucional em vigor. Senhor presidente, foi o que eu disse na semana passada, se quiserem que haja reeleição, mesmo que indefinida, que se aprove uma mudança constitucional aqui no plenário da Câmara por 3/5 dos votos em 2 turnos e no do Senado por 3/5 dos votos em 2 turnos e não
por meio do tapetão do Supremo Tribunal Federal. Para concluir, senhor presidente, quero fazer menção a um discurso célebre, proferido da cadeira de Vossa Excelência no dia 5 de outubro de 1988. Para encerrar, senhor presidente, dizia esse discurso proferido por ninguém mais, ninguém menos que Ulisses Guimarães, que dá nome a esse plenário. A nação nos mandou executar um serviço. Nós o fizemos com amor, aplicação e sem medo. A Constituição certamente não é perfeita. Ela própria o confessa ao admitir a reforma. Quanto a ela, discordar sim, divergir sim, descumprir jamais. Afrontá-la, nunca. Traidor da Constituição é traidor da pátria. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, muito obrigada. Caros colegas, eu subo hoje nessa tribuna porque eu fiquei muito feliz hoje. Eu ouvi uma fala do presidente Rodrigo Maia, onde ele falava que o Brasil precisa avançar, que as reformas precisam acontecer e que nós temos que aproveitar essas últimas semanas para fazer todas as pautas avançarem. E eu gostei bastante da entrevista e queria falar assim para o presidente Rodrigo Maia que ainda há tempo para fazermos várias coisas para o nosso país avançar. Então, na sua presidência, ainda que já fez tanta coisa, já fez a reforma da Previdência, já fez o cadastro positivo, já aprovou o pacote anticrime, já fez o marco do saneamento, a lei de licitação, a lei do gás. Nós ainda podemos marcar a sua presidência, presidente Rodrigo Maia, com várias outras pautas que o povo brasileiro espera. Então, por favor, vamos pautar e votar a PEC emergencial. Vamos votar o projeto de resolução para que voltem as comissões e que possamos votar a PEC 199 da segunda instância. Vamos votar o fim do foro privilegiado, que já está há mais de 700 dias aguardando ser votado. Vamos ainda votar também outras pautas que sejam do interesse de todos, como a PEC dos penduricários, o PL do extrateto, a PEC 329, que acaba com a indicação política dos tribunais de conta. Então, vamos fechar o ano com chave de ouro, presidente Rodrigo Maia. Eu queria falar que eu fiquei muito feliz com a sua fala, muito feliz com a sua entrevista. Estou aguardando, ansiosa, começarmos a sessão para ver como que a gente faz esse planejamento, como que teremos essa pauta disponível para que possamos trabalhar nas próximas semanas e em janeiro, porque o nosso país não pode parar. E a segunda colocação que eu gostaria de fazer aqui hoje é um outro apelo, porque o nosso papel de parlamentar, uma das principais atribuições, é discutir e aprovar o orçamento. Isso é importantíssimo, nós precisamos discutir, é um assunto complexo, não dá para trazer diretamente para plenário. Sendo bem direta, a Comissão Mista de Orçamento precisa ser instalada. E não sou eu que estou falando isso, é a Constituição. Artigo 166 da Constituição. Agora, por que a CMO não está instalada? É uma questão seríssima, por briga de poder. E quando não há acordo para a presidência, nós temos aqui o artigo 12 da Resolução 1 de 2006, que é muito clara, que fala: a CMO terá um presidente e 3 vice-presidentes eleitos por seus pares. Então, se não há acordo, os membros da CMO devem eleger o presidente. Agora, querido Davi Alcolumbre, o que não dá é para fazer de qualquer jeito e trazer para plenário direto. O regimento precisa ser cumprido, não dá para fazer o que quer e atropelar sem razão nenhuma. Por isso, eu aguardo suas providências. Muito obrigada, senhor presidente. Eu estou muito preocupado que o ano está terminando, escasseiam muito as nossas reuniões presenciais. Então, antes que se perca a oportunidade, eu quero apresentar uma questão de ordem, que passo a ler. Nos termos do artigo 403, artigo 380, 382 do Regimento Interno, suscito então a seguinte questão de ordem, uma matéria que é um clamor nacional. A previsão de impeachment de ministro do Supremo Tribunal Federal.
está contida no artigo 52 da Constituição e na Lei 10.79, em caso de crime de responsabilidade. A competência para processar e julgar esses crimes é nossa, é do Senado Federal, cujo procedimento está descrito nos artigos 377 seguintes do Regimento Interno. Em todas essas normas, verificamos que o legislador delegou à mesa do Senado a competência para receber ou não a denúncia contra ministro do Supremo. Porém, o que ocorre na prática é que o presidente do Senado solicita normalmente um parecer da assessoria técnica ou advocacia do Senado. Registre-se que, além de verificar os requisitos formais, o parecer adentra ao mérito, normalmente adentra o mérito da denúncia, para identificar a ausência de justa causa, e opina invariavelmente pelo arquivamento de qualquer denúncia recebida. No entanto, independentemente do conteúdo do parecer técnico, ele é apenas opinativo e deveria ser submetido à mesa, ato contínuo, e não servir de base para que o presidente do Senado arquive as denúncias de forma monocrática. Nesse sentido, compreendemos que o presidente do Senado caberia apenas a verificação dos requisitos formais elencados no artigo 43 da Lei 10.79. Assim, temos que o procedimento atual afronta as normas legais e não tem amparo legal, pois o artigo 44 da Lei 10.79 diz expressamente que a denúncia é recebida pela mesa do Senado. Então, senhor presidente, para não me alongar muito e não precisar citar os vários artigos que são suficientemente conhecidos, nós vemos aqui que a norma interna dos deputados lá já é assim: a mesa é ouvida, aqui não é ouvida. O artigo 382 do Regimento Interno estabelece que no processo de crime de responsabilidade no Senado, aplica-se no que couber a Lei 10.79, Lei de Crimes de Responsabilidade. Esta lei, por sua vez, reza no artigo 73 que no processo de impeachment de ministro do Supremo ou da Procuradoria-Geral da República, aplica-se subsidiariamente o Código de Processo Penal. Por sua vez, o Código de Processo Penal, no artigo 581, inciso 1º, e no artigo 582, prevê que cabe recurso em sentido estrito para o Tribunal de Apelação de decisão de não recebimento da denúncia. Então, senhor presidente, a questão de ordem que eu quero aqui formular a Vossa Excelência é que responda os seguintes questionamentos: que dispositivo regimental dá competência ao presidente do Senado para decidir monocraticamente sobre os pedidos de impeachment protocolados nos termos da Lei 10.79 de 1950, em substituição à mesa do Senado? Questionamento 2. No caso de negativa ao item 1º, em que momento a mesa do Senado deve ser ouvida para decidir sobre o parecer opinativo da assessoria técnica do Senado? Item 3. No caso de negativa do item 2, e considerando a decisão monocrática do presidente do Senado pelo arquivamento de denúncia por crime de responsabilidade, qual é o procedimento para a interposição de recurso ao plenário contra essa decisão? Então, senhor presidente, em caso de indeferimento da presente questão de ordem, solicito recurso ao plenário da decisão, nos termos do artigo 405 do RISF. Essa é a questão, presidente, para que não termine o ano, que está próximo o término, e tenhamos essa questão resolvida já de 2 anos à espera de respostas. Obrigado. A mesa recolhe a questão de ordem de Vossa Excelência e responderá oportunamente. Só pediria a Vossa Excelência que desse uma ideia do oportunamente, porque há quem diga que oportunamente significa nunca. Então, gostaria que Vossa Excelência marcasse um prazo. E há quem diga que oportunamente significa oportunamente.